Tadiahal, Oche Luciano Dalchou. Para você que não entendeu nada, em outras palavras, eu estou dizendo: olá pessoal, eu sou o professor Luciano e assim, a gente começa dessa forma citando essa expressão em mandarim, porque hoje a gente vai falar sobre a China. A gente veio até aqui, ó, caracterizado, com chapeuzinho. Vamos dar aula hoje aqui com o chapeuzinho do mico. Você não está observando errado, não. O Kung Fu Panda hoje está diferente. Então, hoje, gente, nós vamos para mais uma aula de história para as turmas do 6º ano. E hoje, para nos ajudar aqui com a nossa aula, nós temos a companhia da Késia aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que vai nos ajudar aqui traduzindo para vocês aquilo que a gente está falando, para tornar a nossa aula mais acessível para todos e todas. E hoje nós contamos com a presença dela, a ilustre, a poderosa, magnânima professora Vanessa. E aí, Vanessa, tudo bom? Tudo bom, professor Luciano. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, iniciando mais uma aula de história e numa sexta-feira. Olha aí, sextou, né, professor Luciano? Exatamente. Bom, então, aquela mesma informação aí para vocês, né? Quem não baixou o aplicativo do Educa Recife, Billy vai jogar o QR Code aí na telinha de vocês. Vocês podem baixar o aplicativo, né? Direcionar o seu celular, baixar o aplicativo e interagir com a gente ao vivo. Olha que legal, né? Tirar dúvidas, deixar comentários, é muito importante essa interação, essa troca. E eu já estou chegando aqui no chat para ficar bem atenta, tá bom? Então, bons estudos para todos e todas. Então, dito isso, vamos começar a nossa aula analisando algumas imagens, né? A gente vai colocar as imagens aqui para vocês. Então, primeira imagem, na verdade, primeiro conjunto de imagens, presta atenção aí nessas imagens. O que é que a gente observa aí? Fica ligada, presta atenção nos detalhes. Você já conhecia essa imagem, né? O objeto que está sendo retratado aí nessas imagens? E aí, já conhecia? Você pode inclusive interagir no chat com a professora Vanessa, certo? Dando as suas impressões aí. Vamos olhar mais algumas imagens aqui. Observa essas duas aqui, ó. De um lado a gente tem aqui, ó, um papel em branco aí com alguns rabiscos, né? Mas a gente vai explicar o que são esses rabiscos. Do outro lado aqui o detalhe, né, de uma ornamentação com alguns dragões. Vamos também explicar o que é isso daí. Então, para a gente observar, né, vamos tentar entender o que é que a gente viu nessas imagens. Primeiro conjunto de imagens, a gente viu aí fotos da muralha da China. A muralha da China, como o nome diz, é uma muralha que ela possui uma grande extensão, né, em termos de comprimento, né? Então é uma muralha, né, que foi construída durante um longo período de anos, tá? Uma muralha que foi construída pelos antigos chineses para que eles pudessem se proteger contra invasões inimigas, e é uma das, talvez a maior construção humana, né, em termos de comprimento, né, do mundo. Há quem diga, inclusive, que a muralha da China é uma construção que, se o ser humano estiver posicionado direitinho na Lua, ele consegue observar da Lua para a Terra a muralha da China a olho nu. Há quem diga isso, né, dada a extensão dela, né, mais de 70 quilômetros de extensão. Então a muralha é bastante grande, né, com mais de 7 metros de altura. Então, detalhe, né, interessante é que foram tantos trabalhadores construindo essa muralha que muitos desses trabalhadores morreram nas obras e foram sepultados entre as paredes aí da muralha, né? Então ela também, né, se constitui aí como um local de sepultamento aí a céu aberto, né? Então, já aqui a gente tem um detalhe, né,
da escrita, né, chinesa, né? A escrita, né, chinesa. E aqui, ó, uma ornamentação com dragões, porque os dragões são considerados seres aí até sagrados, né, para os chineses dentro da sua cultura. E dito isso, a gente vai agora, né, assistir um pequeno vídeo, né? Vamos assistir um pequeno vídeo e a gente vai depois, em seguida, também fazer análise desse vídeo. Tudo isso parte introdutória da nossa aula, ok? Então vamos prestar atenção aí. Dá-lhe aí, Billy Boy. É isso aí. É isso aí. E eu, para você que não sabe, eu consigo fazer isso tudinho também, viu? Eu sou aí, ó, só no então igualzinho, só que não. Então o que é que a gente observa aí no, vamos dar uma passadinha aqui, ajuda aí, Billy Boy, a passar. Vamos lá, fechou? Isso aí, beleza. Então o que é que a gente pode extrair do vídeo? Como vocês puderam observar, a gente está vendo aí um treinamento, né, de alguns monges Shaolin, né, utilizando técnicas aí até milenares, né, do Kung Fu chinês, né. Então a gente começou inclusive brincando aqui, dizendo que o Pou hoje está diferente, né. O Pou é o personagem daquele desenho, né, o Kung Fu Panda, né. Então ele está todo ambientalizado nessa arte militar, né, essa arte marcial chinesa, né, e ambientalizado também dentro da perspectiva da cultura chinesa. Então vejam, deu para perceber, né, que hoje a gente vai falar sobre a China antiga, né. Então a gente vai tentar entender na aula de hoje, vamos tentar reconhecer a China antiga, tratando de sua história e abordando sobre a sua sociedade. Vejam, nós começamos um bloco, né, na disciplina aí de História, né, para o 6º ano, falando sobre as civilizações, né, mais antigas da humanidade. Então a gente trabalhou aí um bloco onde a gente falou a respeito do conceito de civilização, entramos até naquela discussão, o que é que seria uma sociedade civilizada, né? O que é que seria civilização e o que é que seria não civilização, certo? O que é que seria algo civilizado e algo não civilizado. E a gente vai trabalhar aí uma das primeiras civilizações da humanidade, né? A civilização chinesa. Depois nós vamos trabalhar outras civilizações, vamos falar aqui sobre os mongóis, vamos falar aqui sobre o Egito, a Mesopotâmia, né? Os persas, os fenícios, até chegar na chamada Antiguidade Ocidental, né, onde a gente vai trabalhar a civilização grega e romana. Mas hoje vamos começar fazendo até um pouco o inverso, né? Geralmente a gente trabalha a civilização chinesa depois que trabalha todas essas civilizações orientais, né? E as duas civilizações ocidentais, Grécia e Roma. Mas como aqui a gente gosta também de inverter as coisas, de fazer diferente, vamos começar falando sobre a China. Até porque hoje em dia, né, a gente fala muito sobre a China, a gente tem falado muito sobre a China. A China tem ocupado hoje nos jornais posição de destaque, a gente tem falado, né, muito, né, a respeito, principalmente em questões econômicas, né, a gente tem falado, né, que a China ela vem ocupando um lugar de destaque, né, na economia mundial. Há estudiosos que dizem que a China hoje ela já seria a principal potência econômica, né, mundial. De fato, né,
assim, tendo inclusive já suplantado aí os Estados Unidos, tirado a liderança, né, econômica dos Estados Unidos, de maior economia. Então, mas há outros pensadores, né, outros teóricos que dizem que isso ainda não aconteceu, mas está bem pertinho de acontecer, porque a economia chinesa está, ó, bombando. Não é isso, professora? Exatamente, né? É uma economia aí que a gente vê que está crescendo e se a gente observar, né, a gente consome muita coisa da China, não é mesmo, professor Luciano? Exatamente. Sempre tem ali num produto, numa roupa, made in China, né? Exatamente. Produzido na China. Então, de fato, a China é um país aí que vem se destacando bastante nessa questão aí econômica. Nesse sentido, né, a gente pode até observar, vejam, nós temos alguns aparelhos, por exemplo, aparelho celular que a gente utiliza. Eu posso até garantir que grande parte, talvez a maioria das peças, né, que são utilizadas, né, nesses aparelhos são produzidas ou montadas na China, né? Então, a gente fala, por exemplo, existem os aparelhos, né, por exemplo, o iPhone, né, que muita gente assim, tem vontade de ter um celular, iPhone, né, aquela febre também do consumo, né? Então, algumas peças, né, são feitas, né, em países como Taiwan, certo? A tecnologia americana, peças produzidas em um outro país, mas é levado para montar o aparelho na China, porque o custo, né, de produção no sentido da montagem, lá ele é mais barato, né? Então, assim, e nesse sentido, né, devido a questões tarifárias, né, o aparelho, né, que ele passa por vários locais, né, para ser montado, né, e chegar à sua constituição final. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é vendido por menos da metade do preço, né, que ele é vendido aqui no Brasil. E por que que isso acontece? Por conta da alta carga, né, de impostos que a gente tem no sentido, né, de trazer para o país produtos importados. E por quê? Porque todo esse custo é medido, né, em dólar, né? E quando a moeda norte-americana, né, ela está supervalorizada, né, em relação à nossa moeda, os produtos importados, né, que vêm para cá precificados em dólar, eles sofrem um aumento. Exemplo disso, a gente, professora, agora, durante o período da pandemia, a gente precisou investir em equipamentos tecnológicos, como notebook, webcam, né? Melhorar a questão da internet para poder transmitir as nossas aulas de forma remota, com melhor qualidade para os nossos alunos e alunas. E como a procura, né, desses produtos, né, ela cresceu, aí o que é que acontece? Preço baseado, né, no dólar, aumentou a procura, junta os dois fatores, notebooks que há coisa de 3 anos atrás a gente comprava, digamos assim, um valor de R$ 1.500, eles praticamente dobraram e alguns chegaram a quase triplicar o preço, né? Então foi muito complicado. Mas veja, falando da China, a China... Professor, só um destaque. A China é um país muito rico de recursos naturais, né? Manganês, petróleo, carvão mineral. Então, isso também fez com que a industrialização ficasse cada vez mais forte nesse país e também diversificado. Por isso que a gente não só vê celulares, mas vê roupa, né? Tudo isso também deixa mais variados os produtos que eles produzem lá no país. No país. Certo? E detalhe, tanto os produtos originais quanto os produtos, né, genéricos. Isso. Né? A questão da pirataria também, né, é um problema que é enfrentado, né? A gente tem, eles conseguem fazer cópias assim extremamente fidedignas, né, ao original, e isso chega também para a gente aqui. Então, quando você observa, né, um determinado vendedor vendendo um produto, né, que é idêntico ao produto original,
mas pela metade do preço já desconfie, né? Aquele produto tem uma grande possibilidade de ser um produto falsificado. Então veja, a população atual da China é a maior do mundo. Segundo o censo, né, de 2020, aí o ano do início aí da pandemia para a gente aqui no Brasil, né, porque o vírus do coronavírus, né, ele foi descoberto na China já no final de 2019, mas a gente teve os primeiros casos aqui em 2020. Então, contava com 1,402 bilhão de habitantes, né? O idioma oficial da China hoje é o mandarim, né? E a China, como a gente mencionou, é o país que mais cresce economicamente no mundo. Tá? Acredita-se aí ó, que os primeiros grupos, né, de pessoas a se fixarem na região da China o fizeram por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Se a gente leva em consideração, por exemplo, né, que a gente vai para a região da Mesopotâmia, então a gente tem, né, que os sumérios eles vão inventar ali a escrita, né, que é inclusive um fato, né, que marca a transição aí do que os historiadores colocam, né, como pré-história para a história propriamente dita, ali a invenção da escrita. Então, dentro dessa perspectiva, a gente observa que a civilização dos sumérios traz essa invenção, né, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, mas 2.000 anos antes da invenção da escrita lá na região da Suméria, né, Mesopotâmia, território do atual Iraque, a gente já tinha gente se fixando, né, na região da China. Inicialmente, esse povo ele vai praticar a agricultura e a criação de animais como os porcos, bois, carneiros e cabras, ao longo das margens dos rios Amarelo e Rio Azul. Então, a gente tem aqui alguns dados iniciais. Então, como acontecia em outros territórios também, os camponeses eles aproveitavam as cheias do Rio Amarelo e do Rio Azul para irrigar a terra, né, as margens, e depois que aquela ali voltava tudo pro normal, eles organizavam ali a plantação de alguns produtos agrícolas, né? Então aqui ó, a gente tem ó, uma imagem do globo terrestre, localizando aqui ó, em verde o território da China atual, né? Então a China, ao mesmo tempo que é o país, né, que hoje tem a maior população mundial, a China, né, seguida logo após da Índia, a China 1,4 bilhão, né, de habitantes, ainda está em torno de 1,1, 1,2 bilhão, né? Então, mas como na Índia, diferente da China, né, ainda não existia, né, uma questão de política de controle de natalidade, estima-se que em torno de 30 a 40 anos a população da Índia ela vai ultrapassar a população chinesa. E aqui a gente tem uma imagem ó, da China atual, mostrando aqui ó, o Rio Amarelo, né, que é um dos rios ao longo do qual, né, por meio ali, ao longo das suas margens, esse povo aí foi se fixando por volta de 6.000 anos aí antes de Cristo, né? Então aqui a gente tem um outro mapa que mostra, né, a extensão aí ó, do Rio Amarelo, né? Vai passando por várias províncias chinesas, né, como Lanzhou, Beijing, né, na verdade Jinan, né, Kaifeng, Xi'an. Então ele vai passando por esses territórios, né, até chegar na proximidade da região de Beijing, né? Então nesse sentido a gente tem mais um mapa aí que mostra a extensão do Rio Amarelo. Outra coisa que a gente podia colocar, né, por que essas questões? Veja, além a existência na região de uma poeira amarela, né, trazida de longe pelo vento, ajudava a fertilizá-la, né, fertilizar a terra. Então não era somente a questão das cheias, né, mas essa poeira amarela que era trazida pelo vento, né, ela junto com as águas ali ajudava a fertilizar o território.
Então, ali ao longo, né, das margens do rio, ou um pouco mais distante, né, se utilizando de alguns pequenos canais de irrigação a partir das cheias, né, para levar água para outros territórios, eles cultivavam cereais como o painço, né, painço que inclusive hoje é muito utilizado, né, para quem cria, por exemplo, passarinhos, né, professora? Usa o painço, o alpiste, né, como alguns cereais aí, né, que servem, né, de alimentação aí para os pássaros, né? O trigo, a cevada e mais tarde o arroz, né? Arroz, inclusive, que mais na frente vai se constituir como uma base, né, alimentar desse povo, né? Então, os camponeses aproveitaram, né, as cheias do Rio Amarelo e Azul para irrigar as terras, né? Então, como a gente colocou para vocês. E mais na frente, os chineses eles foram se organizando, né, em cidades. Essas cidades, cada uma dessas cidades tinha os seus líderes. E esses líderes, com o passar do tempo, foram aí lutando uns contra os outros, né? E de forma que alguns desses líderes que se destacavam, dominando maiores regiões, começaram a ser constituídos como imperadores, né, chineses. E nesse sentido, por volta de 221 a.C., né, o imperador Shi Huangdi, esse camarada que está aqui na foto, ó, na imagem, aqui a gente tem uma imagem dele, ele, unificando alguns territórios, ele vai nomear aquele território unificado por ele ali como China, certo? Então, quando a gente fala de China, a gente está falando de um território que passou a ser nomeado como tal a partir das campanhas desse imperador, ok? Então, não somente ele dá nome aqui ao território, né, como ele também vai iniciar algumas mudanças, né, alguma série de mudanças ali no território, visando, né, reforçar aí a união dos povos que estavam ali, né, sob seu domínio. Por exemplo, impôs um sistema de escrita, impôs o mesmo sistema, né, de pesos e medidas. Então, veja, ele vai unificando a partir de questões mais práticas, como, por exemplo, a questão da necessidade de comunicação por meio da escrita, a necessidade de estabelecer um critério único de comércio, né? Daí a questão da imposição aí desse sistema de pesos e medidas, né, para facilitar o comércio, por exemplo, entre esses territórios. Então, a outra coisa, né, os chineses acreditavam que estavam no centro do mundo e, por isso, eles chamavam a região da China também como Império do Meio ou Império do Centro, né? Então, a principal atividade econômica dos chineses no início, né, da sua civilização aí vai ser a agricultura, embora eles utilizassem também do artesanato, né, fazendo aí objetos com bronze e com ossos, né, e extraordinários vasos de porcelana e de jade, né? Então, eles se destacam também aí pelo artesanato e se destacam também pelo cultivo do bicho da seda, esse bichinho que a gente colocou aqui a imagem. O bicho da seda, certo? Aqui ó, a imagem dele. O bicho da seda é uma larva, né? Que ele produz a partir de um único fio esse casulo, no qual ele se cobre ali com esse casulo e depois ele se transforma em uma mariposa. Então os chineses pegavam esse casulo do bicho da seda e utilizavam aquele fio para fabricação de um tecido ao mesmo tempo muito resistente e muito macio, ok? Então vejam, estamos encerrando a nossa aula por hoje. Espero, né, que vocês tenham gostado aí da aula. Não se preocupe, a gente vai continuar falando na próxima aula sobre a China, sobre essa civilização tão rica, né, culturalmente, né, e inclusive hoje tão relevante, né, para a história, né, da sociedade, né, nos dias de hoje. E no mais, agradecer aí a Késia, nossa intérprete,
e agradecer a professora Vanessa. É isso aí, né, professora? É isso aí, muito massa a aula, né? Esse país aí que é um terreno fértil, né? Vários fatores aí que contribuíram e um povo esperto, hein? Sabido, soube aproveitar bem. Beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. No mais, como a gente sempre diz, sextou e, até a nossa próxima aula.